procurado a ser disciplinado no horário. Tenho certeza que o Deus que fala em 1 hora, fala em 10 minutos, fala em 1 minuto, até em 1 segundo, irmão. Se tiver um ouvido bom para ouvir, Deus fala até em 1 milésimo de segundo. Louvado seja Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Glória a Deus. Já foi orado. Só quero que você se assente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, culto com a mocidade, culto com os jovens, eles disseram que seria eu ministrante da palavra. Por isso eles fizeram questão, irmãos, de deixar só 8 minutos. Porque já estão cansados de ouvir esse pastor chato, magrelo, feio, textudo, um copetinho velho, cheio de gel, para falar com eles, né? Glória a Deus. Vocês deixaram só 8 minutos, nós vamos só falar 8 minutos da palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz a respeito de Paulo, ou de Saulo de Tarso, que foi chamado por Deus para ser um grande missionário da palavra do Senhor. É bem certo, irmãos, que em culto de missões, em culto de jovens, em qualquer culto ou em qualquer situação em que alguém vai usar do púlpito ou da tribuna, como alguns dizem, para ministrar a palavra de Deus, com certeza alguém vai falar de Paulo, ou do que Paulo disse em Coríntios, ou em Éfeso, ou em Gálatas, ou até em Atos mesmo. Até então, se eu perguntar para alguma das jovens, até porque aqui tem bastante jovem menina, se fosse ter um filho hoje, e se fosse colocar o nome deste filho, eu te perguntaria se você escolheria Paulo ou Ananias. Paulo, né? Ananias é meio estranhinho, meio feinho, né? Soa que é alguém baixinho, alguém feinho, alguém fraquinho. E Paulo já é um pouco mais bonitinho, um pouco mais falado. Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Paulo Marcelo, né? E hoje em dia estão se usando sempre 2 nomes. Até então as minhas filhas é Isadora Caroline, Isabelle Vitória, e assim vai. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês, jovens, nesta noite, nesses 6 minutos de palavra, é que Deus estava procurando alguém ali em Damasco, e Damasco era uma das cidades mais antigas da Bíblia, a capital da Síria. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 14, já falava sobre Damasco. Então Paulo, ou Saulo, que era na época, ele estava indo de encontro a uma igreja estruturada. Saulo estava viajando 240 quilômetros para arrastar um povo de dentro da igreja, para arrastar pelo cabelo as irmãs, para pegar as crianças, bater nas crianças, tirar do grupo das crianças e fechar a igreja. Saulo estava viajando 240 quilômetros e aproximadamente 7 dias. Não se sabe se de cavalo, se de camelo, se de jumento, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que Saulo estava determinado a destruir a igreja do Senhor. A Bíblia diz que quando Saulo está se aproximando da porta de Damasco, Saulo vai ver uma grande luz e vai cair daquele animal, vai ficar cego, e o Senhor vai dizer para ele entrar na casa de um certo homem chamado Judas, e Saulo vai ficar ali cego e vai ficar 3 dias sem comer e sem beber, porque Saulo tinha ouvido uma voz dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu passo a entender que Saulo não estava indo de encontro a uma igreja qualquer. Saulo estava indo de encontro a uma igreja estruturada, uma igreja que já tinha pastores, uma igreja que já tinha presbíteros, uma igreja que já tinha evangelistas, uma igreja que já tinha missionário, uma igreja que já tinha irmã do círculo de oração, uma igreja que já tinha irmã regente das irmãs, uma igreja que já tinha irmã regente dos jovens, uma igreja que já tinha toda uma infraestrutura. E Saulo não estava indo perseguir qualquer igreja, entenda isso. Saulo estava indo para destruir uma igreja que já estava estruturada, que já tinha o Espírito Santo, o povo recebia batismo, o povo era batizado nas águas. Então Saulo não estava indo de encontro a qualquer igreja. E a Bíblia diz que Saulo não estava perseguindo pessoas. Saulo perseguia o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele se encontra com o próprio Senhor do caminho. E o Senhor manda ele entrar numa casa.
jovem que ninguém dá nada. Talvez um jovem que não tem oportunidade. Talvez um jovem que não louva bem, que não prega bem. Talvez um jovem que não é presbítero, que não é evangelista, que não tem cargo na igreja. Talvez um jovem que todo mundo aponta e diz que é errado e que nunca vai ter oportunidade de ser alguém na vida e que não vai conseguir construir nada. Mas a Bíblia diz que o Senhor procurou o presbítero e não achou, procurou o evangelista e não achou, procurou o missionário e não achou. Mas quando ele olhou do céu, ele viu um certo discípulo chamado Ananias, e esse certo discípulo, ele teve o poder, a autoridade do céu, para entrar onde estava Saulo, colocar as mãos nos teus olhos, curar ele da cegueira e ainda encher ele do Espírito Santo. Pastor, o que o senhor está me pregando nesta noite? O que eu estou te pregando, meu irmão e minha irmã, é que por mais que ninguém te dê nada, é porque mais que ninguém olhe para você e sinta que você é um zero à esquerda ou um zé ninguém, mesmo que você atravessar uma rua, você vai entrar em alguma casa e Deus, o Espírito Santo, ele vai te dar o poder de você curar e batizar com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! A palavra Ananias quer dizer o Senhor é clemente, ou o Senhor é a misericórdia. Quando Saulo viu entrar Ananias pela porta, Ananias talvez estava entrando dizendo: olha aqui, Saulo, a tua misericórdia chegou, é na vida de um jovem. Talvez Saulo se perguntasse: mas cadê o pastor da tua igreja? Mas cadê o evangelista? Mas cadê o missionário? E talvez o jovem Ananias dizia: eu não sei onde eles estão, eu só sei de uma coisa, que o Senhor colocou em minha vida, eu vou transferir para a tua vida, porque o Senhor está contando com os jovens hoje, porque a Bíblia diz que os jovens já venceram o maligno. Aleluia! Louvado seja Deus. A Bíblia diz que esse jovem chamado Ananias, ele entra, ele coloca as mãos sobre Saulo, ele cura Saulo, ele batiza Saulo com o Espírito Santo e ainda batiza Saulo nas águas. E quando Saulo vai dar testemunho do que aconteceu com ele no caminho de Damasco, Saulo, um grande pregador, Saulo mais citado na Bíblia, um grande homem de Deus, sabe de quem que ele vai falar? De Ananias. Ele está diante de um tribunal, ele está diante de várias testemunhas, e ele quer contar o que aconteceu na vida dele. E sabe o que ele começa a dizer? Primeiro ele glorifica o nome de Jesus. Ele diz assim: quando eu estava indo de caminho para Damasco, o próprio Senhor Jesus apareceu para mim em uma luz muito grande. Eu caí, fiquei sem visão, entrei numa casa, mas eu tenho uma coisa para te dizer: um jovem chamado Ananias, ele teve coragem de entrar onde eu estava, ele teve coragem de colocar as mãos sobre mim, ele teve coragem de orar por mim, e ele foi e me batizou com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Saulo quer dizer aquele que é pedido, porque Saulo, sua mãe colocou o seu nome pensando em Saul, porque Saul era grande, e a sua mãe pensava que Saulo seria um homem grande, um homem que pegasse e tomasse terras e tomasse posse de coisas, e fosse poderoso em nome e em poder. Mas quando Ananias colocou a mão sobre Saulo, e Saulo começou a caminhar, Diácono Fernando, ele mesmo trocou o seu nome e falou: meu nome a partir de hoje vai ser Paulo. E o que quer dizer Paulo? Paulo quer dizer aquele que está de baixa estatura, aquele que é pequeno, aquele que é pequenininho, aquele que não pode nada, mas o Deus dele pode. Eu estou dizendo para você nesta noite, que quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha Aleluia! e sobre a vida, o nosso nome é trocado. Se você se sentiu o maior, o melhor, aquele que era e que fazia, Deus coloca a mão sobre você e diz: você é pequeno, porque eu quero usar os pequenos da minha casa. Aleluia, Jesus! E Deus fez com que Paulo entendesse que através de um certo discípulo é aluno, irmão, e aluno tem que depender do mestre. Então, quando Jesus olhou para Damasco, ele viu um aluno fiel, que estava pronto para ouvir o que o mestre tinha para lhe oferecer ou para lhe perguntar.
respondeu: eis-me aqui, Senhor. Se coloca de pé, irmãos, por bondade. Se o Senhor te perguntar nesta noite, te chamar pelo teu nome, Ele vai esperar uma resposta tua. O Senhor está precisando de discípulos, irmãos, de alunos. Como eu citei aqui, Damasco é uma cidade que estava infestada de obreiro. Talvez em cada esquina tinha um evangelista, em cada esquina tinha um missionário, um pregador da palavra, mas eram em poucos lugares que tinham um discípulo. E eu quero terminar dizendo para você uma palavra de um grande pregador na Bíblia chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mateus capítulo de número 11 e o versículo de número 25. Ele vai dizer assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas tu revelou aos pequeninos. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está revelando coisa grande a você, porque você é o pequenino de Deus. Aleluia! E Deus conta com a tua vida, irmão. O que Deus espera de você é que você levante as tuas mãos e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui algumas das jovens para nós estarmos orando. Aleluia. Você que levantou a tua mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser como Ananias. Eu quero ser a misericórdia para o meu irmão. Eu quero ser a bondade para a minha irmã. Eu quero ser o conselho daquela que não tem mais conselho. Eu quero ser o dom do Espírito Santo nas mãos de Deus. Eu quero receber algo do Senhor. Eu gostaria que as jovens todas viessem aqui na frente. Todas as jovens. Aleluia. Louvado seja Deus. Você vai estender as suas mãos daí, irmãos. Nós vamos terminar orando por esses jovens. Aleluia. O Senhor está procurando alunos, irmãos. Não mestres. Não aqueles que sabem mais do que o outro, mas aqueles que não sabem nada. Que muitas vezes têm medo de ir. Que muitas vezes se perguntam: mas eu, Senhor, como eu vou ir lá falar? Usa aquele outro lá que fala melhor. E Deus está dizendo: é você, jovem. É você que eu quero usar na terra. É você que eu quero usar para curar, para batizar com o Espírito Santo. É você que eu quero usar para incendiar esse mundo que está perdido por causa do pecado. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado e santo Jesus Cristo, nós colocamos esses jovens, ó Pai, essas jovens nas tuas mãos, e te pedimos, Espírito Santo, vem sobre a vida de cada uma delas, ó Deus, vem transformando, vem operando, vem, Senhor, agora capacitando. A obra é tua, o povo é teu, a igreja é tua, Senhor. Tem pessoas necessitadas, elas quiseram sair na sexta-feira para visitar os moradores de rua. É isso que eu estou orando, Senhor, para que o Senhor venha despertar, para que o Senhor venha colocar desejo no coração das tuas filhas, ó Deus, porque está faltando Ananias na terra, está faltando Ananias na terra. Nós estamos cheios de Paulo, cheios de Pedro, cheios de João, Senhor, cheios de Tiago, cheios de Mateus. São poucos os que querem ser Ananias. Aleluia! Hoje, Senhor, o Senhor viu, o Senhor chamou, o Senhor escolheu. Então o que eu te peço, Deus, desce com a tua presença sobre cada vida nesta noite e renova para a glória e o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. E toda a igreja diga: Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Podeis aceitar todos. Passei 5 minutos, me perdoa, irmãos. Aleluia.